1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma palavra forte, né? Aqui que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente nessa manhã. Mas é uma palavra necessária, porque nós que cremos em Jesus Cristo, nós cremos numa eternidade. Essa vida que nós temos aqui é uma vida passageira, nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria não é essa. Nossa pátria civil, sim, né? Mas a nossa pátria eterna não é essa. A nossa pátria eterna é com Jesus Cristo. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se nós continuarmos aqui o texto, né, já no verso 20, a palavra do Senhor diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Ele é o único que ressuscitou, que morreu, foi sepultado e ressuscitou e permanece vivo até hoje. Sabemos que no dia da crucificação muitas pessoas ressuscitaram, mas voltaram às suas catacumbas. Tivemos testemunhos de ressurreições no Novo Testamento, mas essas pessoas voltaram a óbito e aguardam o dia glorioso, né, da vinda do Senhor Jesus. Eu estou falando aqui da filha de Jairo, eu estou falando aqui de Lázaro, né? Eu estou falando aqui do filho da viúva de Naim, eu estou falando aqui do jovem que foi ressuscitado por Paulo, né? Que caiu da janela. Então essas pessoas voltaram à sua condição de dormir no Senhor. Por isso que fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele morreu, foi sepultado, ele ressuscitou e ele vive e reina para todo sempre, né? Vamos continuar aqui. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você vê, então, tem uma determinação eterna que Jesus é o primogênito dentre os mortos, como diz o livro de Colossenses no capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Como diz o Evangelho de João, é o verbo que se fez carne. Ele não foi feito carne, ele se fez carne. Esse é um dos grandes mistérios da manifestação do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que não são três deuses, é um único Deus que tem essa manifestação das três pessoas, né? Nós já falamos muito sobre isso aqui. E não é uma coisa de fácil entendimento. Não pense os irmãos, não, que eu estou aí 20 anos debruçado nas Escrituras, né? É o tempo da minha conversão. Eu comecei a mergulhar nas Escrituras já no início, no cometido. No início não entendia muita coisa, mas fui estudando, né? Fui apreciando, fiz o curso de teologia lá em Ebenezer, mas não fiquei satisfeito não, meus queridos. Eu continuo estudando até os dias de hoje. Inclusive até ontem, para poder trazer essa mensagem aqui, eu fiz algumas pesquisas, né? Por exemplo, aqui. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, há um consenso entre alguns teólogos que tenha sido escrito por volta do ano 55 a 56 do primeiro século, né? Ele enviou a epístola enquanto estava na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, para orientar e corrigir a igreja local.
Então, o que acontece? Ele recebia notícias de lugares, porque ele já tinha ido a Corinto, já tinha ido a Atenas. Ele viu toda aquela idolatria, aquilo entristeceu o coração dele. Mas Deus usou ele para ele falar lá em Atenas sobre o altar ao Deus desconhecido. Né? Ele viu todo aquele paganismo, todo aquele comportamento hedonista lá em Corintos, entendeu? Com relação à moralidade, que não condizia com o que Deus falava, não muito diferente dos dias de hoje, né? Que questionam o cristianismo porque acham que o cristianismo é muito pesado nessa questão. E o cristianismo advém do judaísmo. E existem leis que são leis de cunho espiritual que nós devemos obedecer. Né? Nós não impomos nada a ninguém. Já houve época do cristianismo prender, torturar, matar. Infelizmente essas coisas aconteceram. As pessoas são livres em Deus, né? Mas nós temos a obrigação de passar a mensagem. E, obviamente, lá em Éfeso, Paulo fez essa primeira carta e colocou algumas questões. No capítulo 15 vai se falar sobre essa questão da ressurreição, da vinda dele, do abrir e fechar de olhos. Se vocês quiserem ler todo o capítulo, vai falar sobre isso. Mas o cerne da questão é justamente essa. Se a nossa esperança estiver somente nessa vida aqui, nós somos os maiores do miserável. É acreditar que Cristo não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Na época em que Jesus ressuscitou, a comunidade judaica lançou lá a sua fake news na época, dizendo que tinham roubado o corpo de Cristo. Mas Jesus apareceu para várias testemunhas durante os 40 dias que teve aqui na Terra. E no dia da sua assunção, ele também estava lá com várias testemunhas. E foram essas testemunhas que passaram a isso. Você tem historiadores que não são cristãos, como Flávio José, que era judeu, que apresenta documentos da existência de Cristo pela ótica histórica. Entendeu? Aí uns falam, mas ele foi um homem comum, como outro qualquer. Realmente, ele foi um homem como outro qualquer. Mas só que ele tinha as duas naturezas. 100% homem, porque era necessário ser 100% antes de nascer de mulher, para que sofresse tudo que sofreu na cruz do Calvário, né? Mas é 100% Deus. Isso a maioria dos teólogos ao longo da história da igreja vão entrar em concordância com isso. Né? Vamos voltar aqui. Os primeiros problemas aqui que Paulo encontrou na igreja de Corinto foi justamente a questão da carnalidade e tudo questão da cultura deles. Entendeu? Mas o pior não foi isso. Eles não conseguiam entender um Deus que se encarnou como homem e se sacrificou por nós. Por isso que no início da carta de Coríntios ele diz assim que a mensagem ela é escândalo para os judeus, porque era a pior morte, né? Era a morte de cruz, mas era loucura para os gregos, para os gentios, que tinham o seu panteão de deuses da mitologia, e nenhum deles tinha essa história semelhante com que Paulo que era respeitado, Paulo que era filósofo, né, segundo a tradição da igreja diz isso. Uns chamaram ele de falador. E esse cara fala muito, mas muita gente se interessou pela mensagem dele. E por causa disso, pessoas se converteram a Cristo. Mas se vocês pegarem a carta de Corinto, tanto a primeira quanto a segunda, principalmente a primeira, vai falar das questões de conflitos, de conhecimento, de que um rapaz tinha relações íntimas com a madrasta, as orientações que Paulo fez. Paulo fala da Páscoa, fala da imoralidade sexual, fala de um monte de coisa. Eu sei que hoje muitos não gostam de ouvir isso. Eu coloco essa mensagem em público aqui e posso ser alvo de críticas, aquela coisa toda. Eu não estou aqui para ofender ninguém nem nada.
Porque até então eu também não pensava dessa forma. Eu já pensei de forma hedonista. Entendeu? Eu achava que nós tínhamos que... a questão dos prazeres, mas no nosso corpo é templo do Espírito de Deus. E não é fácil. Somente Deus é que pode abrir a mente das pessoas para poder compreender isso. É isso que nós pedimos. Né? Como Deus abriu a mente das pessoas naquela época, que também faça nos dias de hoje. O objetivo dessa palavra aqui, porque em Adão, como diz aqui, todos nós morremos em Adão, quer dizer, estávamos condenados ao inferno, condenado para a eternidade. Só que João 3,16, que é um versículo super conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou ou deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quer dizer, por causa do sacrifício de Jesus, a condenação que estava sobre nós não tem mais. Porque se por um homem veio a morte, por um homem veio a ressurreição. Assim como a ressurreição de Cristo, também nós ressuscitaremos. A primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, no seu capítulo 4, nos versículos finais, diz que nós que tivermos, que estaremos, vivos na ocasião da vinda de Cristo, não vamos na frente dos que dormem. Porque os que morrerem em Cristo, que estão descansando desde aquela época, os da antiguidade, vão ressuscitar primeiro. Por isso que Paulo, no 15 aqui de 1 Coríntios, ele fala que é não abrir e fechar de olho. Lá em Tessalonicenses ele fala na voz do arcanjo, no clamor da trombeta, E aqui em 1 Coríntios fala ao toque da última trombeta. Não confundir essas trombetas com as trombetas do Apocalipse, que é uma outra visão ali, são juízos de Deus. São sessões de juízo. Taças, selos, trombetas. Então a mensagem é essa. Muitos podem perguntar, o que eu tenho a ver com o Jardim do Éden? O que eu tenho a ver com Adão? Tem coisas que eu digo, não tenho respostas. A Bíblia não responde. Por algum motivo, nós fomos criados por Deus, nós caímos da graça de Deus, E Deus nos deu essa chance através da sua graça, porque a lei foi colocada ao povo de Israel, mas a lei foi só por um tempo. Mas a lei, ela é boa, mas ninguém tem condições de cumpri-la. Por isso que também no Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz que por Moisés veio a lei. Agora, por Jesus Cristo, nosso Senhor, veio a graça e a verdade. Porque ele se intitula dessa forma. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só venha ao Pai se for por mim. Amém? Então, voltando-nos aqui à mensagem. Vamos lá. Voltamos aqui. Cada um em sua ordem, as primícias, que é o Cristo, Cristo Jesus, o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, e depois os que estão de Cristo para a sua vida. Então nós que somos de Cristo, independente da denominação, da corrente teológica, eu prego aqui para todos que entram, podem ser cristãos, evangélicos, protestantes, tradicionais, históricos, católicos, ortodoxos, todos que pertencem à cristandade, todos que reconhecem a Jesus como Salvador, todos que têm uma esperança em Jesus Cristo. Mas também tem visitação de agnósticos e de ateus que são muito bem recebidos. E são pessoas que gostam da mensagem, apesar de não crerem, da forma que nós cremos, gostam da mensagem do amor ao próximo,
Jesus incentivou isso. Paulo foi orientado por Pedro, Tiago e João que não esquecesse dos pobres. Quando foi resolvido que Pedro ia para o ministério da circuncisão e Paulo para o ministério da incircuncisão. Ele falou assim, só não se esqueça dos pobres. A carta de Tiago também é claro que diz que a verdadeira religião é atender os órfãos, as viúvas em todas as suas necessidades, mas se abster do quê? Da corrupção. Esse mundo, esse sistema, ele é corrupto por si só. Como diz em João, que o mundo jaz no maligno. Esse sistema mundano. Mas como também diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Está se referindo aos seres humanos, à sua igreja, né? Então essa mensagem é para você, é para mim, é para todos nós, para você refletir que a nossa esperança não é somente nessa vida. A nossa esperança é em Cristo, que nos coloca a oportunidade de vivermos eternamente com Ele. Essa vida aqui, meus irmãos, é apenas uma passagem. Ela é temporária. Tá? Nós nascemos, nós vivemos, nós morremos por causa do erro do Éden, do erro de Adão. Nós herdamos a morte. Mas em Cristo Jesus nós herdamos a vida e a vida eterna. Amém? Espero que essa palavra tenha confortado os vossos corações nessa manhã, né? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, pode ir do 19 ao 23, e também pode ler o capítulo 15 todo, que é muito enriquecedor.